você, por não ter socializado antes, então você não teve, assim, você não viveu o seu primeiro amor no começo da adolescência ali. Foi um pouquinho mais tarde. Foi quando você conheceu o Foi Rafael. quando eu conheci o Rafa. Então, é que foi uma coisa muito utópica, né? Foi uma coisa muito fora. Foi pique coisa de cineminha mesmo. Hoje eu penso, um pensamento que me pega muito é talvez hoje, se eu o conhecesse com a mentalidade, com a vida que eu tenho hoje, a gente não teria a mesma conexão. Porque eu era muito menina de tudo, ele também menino muito doce, sabe? Mentalidade parecida, gostos parecidos. Então, meio que casou pro momento que a gente viveu. Só que foi uma coisa muito breve, né? Foi intenso, mas foi breve. Então, eu não tive aquela coisa de datezinho, de ir no shopping, de passear, de fazer. Foi bem diferente. Você conheceu ele aonde? Você já conhecia ele da TV, não? Já, eu conheci ele pelo Instagram, mandei uma solicitação, ele me seguiu de volta, a gente começou a conversar e foi indo naturalmente mesmo. Só que eu não fui aquela, tipo, tiete, tipo, ai, você vai ter chiquititas. A gente começou a conversar normal. E aí foi muito instantâneo, assim, a gente se gostar. Foi bem bacana. Vocês moravam próximos e tal? Sim, eu já tinha o visto em lugares próximos da minha casa, ponto de ônibus, na igreja. Por isso que você falou, Sim, posso conhecer, né, esse exato, menino. exatamente. Ele tá Era, aqui. era próximo, era uma coisa menos TV e mais realidade. É, porque ele já estava vivendo isso, né? Ele já estava fora da mídia, tinha um tempo, vivendo normal. Ele era professor de inglês. Ele vivia uma vida legal. normal, tranquila. Ele já também não era tinha mais. 18. Não, na época que eu conheci, ele tinha 22. Ah, ele era mais velho. Ele era, só não parecia, mas ele Com muita carinha de neném também. magrinho, pequenininho. Mas ele era mais velho. E foi isso. E aí a gente começou a conversar, ficamos conversando por um mês antes de nos vermos pessoalmente. Depois a gente se encontrou num dia que eu saí da escola, numa pracinha perto da escola. E como foi? Foi muito louco. A gente ficou conversando, né? Só eu conversei sozinha. Ele só ficou. Sério, eu falo isso sempre porque ele tava tão assim, extasiado de estar me vendo, aquela coisa, tipo, um mês vendo ela online, agora eu tô vendo ela aqui. E ele ficava aqui olhando e eu falando, e falava. E também era o primeiro namoro dele. Não era, pior Não? que não era. Mas, sei lá, o que passou na cabeça dele, só sei que Tava foi... encantado. É, E você também. sim, foi bem casado, foi bem certinho. E quanto tempo pra vocês falarem, caramba, vamos namorar? Foi quanto tempo? Olha, a gente meio que não chegou a falar, o pedido não chegou a vir propriamente, né? Mas chegou um ponto em que eu quis afastá-lo de mim. Porque eu sabia da vida que eu levava, eu sabia que eu não poderia exigir que ele esperasse eu ter a minha liberdade pra gente ficar junto. E aí eu tentei falar pra ele, falei, olha, minha vida é assim, assim, assado, não dá pra gente ficar junto por isso, isso e isso. Só que meio que não funcionou, porque a gente se gostava demais. Então a gente foi levando como dava. Quando você diz esperar ficar livre, você se sentia aprisionada mesmo? Sim. Na sua vida? Muito. Era coisa, tipo, às vezes de eu não poder sair na janela. Era muito sério. Às Ficar vezes, sem celular? Ficar sem celular, ficar incomunicável. Qual o motivo pra isso? Patologia, só pode. Coisa da cabeça do meu pai, não é possível. A tua previsão era essa liberdade que você tinha como meta. Era assim, vou me formar, isso, vou trabalhar. Era esse cálculo. Era essa a ideia. Uma vontade, né? Mas também não sei se seria possível, sabia? Hoje eu penso isso, porque chegou num nível tão catastrófico que eu penso, de repente, até depois dos 18 eu não teria a liberdade que eu queria. O que poderia vir após? Né? O que ele poderia fazer quando eu começasse a falar, meu, agora eu não preciso mais de você? Sabe? Então, fica esse questionamento. Sim. Ou poderia Mas ser uma hoje- prisão psicológica também, mesmo você conseguindo sair dali, porque existe também, né? O abuso Nossa. psicológico muito forte, Sim. que te deixaria aprisionada Minha mãe, depois. que é uma mulher adulta, independente, passou por isso, porque eu, como filha, não passaria. Então, fica um Sim. questionamento. O seu irmão já tinha saído de casa? Não, ele é menor, né? Então, Ah, tá. Ele era mais novo. ele era bem pequenininho. Era o na mesmo época. padrão com vocês dois? Nunca é. Eu sou a única filha mulher de 4 filhos. Então, meu pai falava, você vai namorar depois dos 30 se eu deixar. Sabe? Era bem assim. E ele, uma pessoa machista, misógino, era... Se eu tivesse sentada, por exemplo, assistindo televisão, você não tem nada pra fazer? Você não tem o chão pra varrer? Você não tem uma casa pra limpar? Assim, eu tinha que estar sempre limpando casa, fazendo alguma coisa em atividade, coisa de trabalho doméstico mesmo, porque pra ele era pra isso que mulher servia. Então, essa era a vida que eu levava, com a minha Ele vivia lá com vocês? Não. Às vezes, ele não morava comigo, mas ele, como trabalhava próximo, né, no mesmo quadrante, ele ia direto em casa e ficava monitorando o que a gente fazia. Muito louco.
Nossa, cara. É insano. Hoje em dia, se eu paro pra pensar, eu falo, caramba, que loucura. Você contando, relatando a história, você sente esse estranhamento, né? Só que hoje eu vejo de fora. É, então, você vê de fora falando, caraca, eu vivi isso. Sim. Hoje eu tenho uma visão muito por cima, assim, tipo, caramba, que vida. Enquanto você tava, porque agora você tem a visão de fora, né? Mas enquanto você tava, você tinha a consciência de, tipo, isso é diferente do que todas as minhas amigas têm? Ou você ainda não tinha essa visão? Não tanto. Não tinha tanto porque eu não tinha como acompanhar a vida dos meus amigos, né? Mas eu lidava muito mais com questões internas do que externas. Por exemplo, dos meus 14 para 15 anos eu tive bulimia. Eu tive bulimia e a ponto de eu chegar a pesar 49 quilos, com a estatura que eu tenho hoje. Nossa. E era coisa de as pessoas da minha família verem e não ter aquele cuidado, falar, você tá ridícula. Você tem Ou você noção tá que doente, ridícula? né? Não, você tá doente, não chegava. Você tá feia. Você tá ridícula. E eu, não, tá tudo bem, tô bem, tô bem. Na escola também, nossa, aí você tá magra, tá tudo bem, tô ótima. E aí, quando meu pai chegou em mim pra falar sobre, ele falou, você tá triste? Eu falei, eu tô. Ele falou, limpa a casa que passa, ocupa a sua cabeça. Desse jeito. E aí, eu tomei a decisão, eu comigo mesma, de falar, não, não vai ser assim. Sempre foi desse jeito. Teve um dia que eu sentei na beira da cama e chorei. Falei, Deus, eu não vou passar por isso. Eu não vou passar por isso. E eu, comigo mesma, comecei a me cuidar, comecei a correr atrás de me reerguer, sabe? E foi a minha superação. Não havia momentos de carinho, de paternidade, Não, de um cuidado, sabe? Dizer um eu te amo, um abraço de pai. não. Vezes que eu tentava me aproximar dele, por exemplo, um dia eu tentei abraçar ele e me empurrou. Sabe? Ele era muito... Sei lá o que ele sentia, se ele sentia ameaçado, porque eu já tinha tendência a ser uma mulher independente. E isso é uma coisa que, para um cara com essa visão machista e misógina, não é, entendeu? Atrativa. Então, ver que a minha filha tá batendo de frente comigo, eu vou ter que podar. Entendeu? E você chegou a conversar com sua mãe sobre? Tipo, por que isso acontece, sabe? Questionar. Ai, minha mãe também já não estava nas melhores para poder me orientar. Ela estava numa Tadinha. situação muito parecida, né? Ela falava, filha, seu pai é difícil. Não tinha como ela me orientar. A pessoa já tá com o psicológico abalado há tantos anos. Sim. Vai falar o quê pra mim, sabe? Ela só tentava ser o melhor que ela podia. Pra mim, como mãe, pra suprir o que ele não me dava como pai. Caramba, cara. E não tinha alguma atividade na escola que te distraísse desse mundo? Uma atividade extracurricular? Alguma coisa com as artes? Já fiz teatro na escola. Eu escrevi uma peça de teatro na escola na minha formatura do terceiro médio. E tinha aula de música também. Mas na escola em si me agradava muito. Sempre gostei de estudar. Você preferiu o ambiente escolar, né? Sempre gostei de estudar. Sempre fui uma boa aluna. Sempre me destaquei em tudo que eu fazia dentro da escola. Então, sempre foi uma válvula de escape para mim, a escola. 13 anos ali que eu passei, todos os dias tendo um momento de tranquilidade, sabe? Então, a escola sempre foi uma coisa positiva. Por isso que eu tenho vontade de estudar hoje, de fazer faculdade, porque eu tenho saudades.